A graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui, você que está em casa, você tem a oportunidade de compartilhar a nossa transmissão, o nosso culto. Essa semana eu compartilhei um vídeo com a liderança da nossa igreja e eu escrevi lá embaixo o seguinte: a importância de compartilhar, que era um testemunho de uma pessoa que se converteu, e nós temos aqui na nossa comunidade testemunho maravilhoso de pessoas que conheceram a igreja através das redes sociais. E a pessoa falou assim: pastor, antes de chegar até o culto aqui, eu assisti o culto durante muitas vezes em casa, e aí eu falei, quero conhecer a igreja presencialmente. E ela chegando aqui, ela foi encaminhada para a sala de o café com o pastor, e ela acabou indo para a sala da pastora Márcia e se tornou membro. E tem pessoas também que conheceram a igreja através das redes sociais, que chegando aqui na igreja, o primeiro passo da pessoa foi ir para a sala de formação espiritual com o pastor Lauro e se batizou. Olha que bênção. Então, compartilhe. Hoje o tema da minha mensagem é o ciclo da abundância. O ciclo da abundância. Quando eu falo sobre o ciclo da abundância, o que eu quero abordar aqui é uma relação com Deus da forma correta, né? A abundância de Deus na nossa vida é uma relação correta com Deus. E o texto que eu quero abordar aqui é o texto de 1 Timóteo, no capítulo 6. Você vai ter o texto aqui na tela e você pode acompanhar comigo aqui na tela. Semana que vem, essa semana, domingo aqui, nós teremos o culto das 7h30, e eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, para a celebração de Natal da nossa igreja, que começa agora, né? Domingo às 10 horas da manhã nós temos um grande teatro aqui com coral de crianças, às 18 horas igual, e na semana que vem, coral e orquestra. Carol, coral e a nossa orquestra aqui vai estar maravilhoso, e você está convidado a participar aqui da nossa comunidade e será uma bênção. Muito bem, o texto diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro ou fonte de ganho. Aparta-te dos tais. Mas grande é o ganho, a piedade com contentamento. Existem umas traduções que dizem o seguinte: mas a piedade com contentamento, sim, é fonte de lucro, mas é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E é nessa cobiça que alguns se desviam da fé e se transpassaram de si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, pedimos a tua direção essa noite na tua palavra, para que nós possamos entender e possamos declarar como o salmista declarou:
não tenho bem nenhum além de ti. Derrama da tua graça sobre nós essa noite, e para que nós possamos compreender a tua vontade, ó Pai, e que nós possamos chegar no Senhor, que é o fim de todas as coisas, e não o meio. Nós pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite eu quero falar sobre generosidade como a nossa teologia da prosperidade. Alguém aqui já ouviu falar sobre a teologia da prosperidade? Sim ou não? Existe uma teologia que é pregada na igreja brasileira hoje, que é chamada de teologia da prosperidade. E eu quero mostrar para você como é pregada essa teologia da prosperidade e a teologia bíblica segundo a generosidade, a nossa teologia segundo a nossa teologia da prosperidade, mas segundo a generosidade. Então eu vou falar hoje à noite aqui sobre dinheiro, riqueza, prosperidade e generosidade. Você quer ser próspera, Ishla? Você quer ter uma vida abundante? Quer? Eu também quero. E nós vamos falar sobre isso hoje. Você quer, pastor Tiago, ter uma vida próspera? Quer, Tainá? Bom. Dinheiro é uma das realidades mais poderosas que existem. E eu vou tratar hoje aqui com muito cuidado, porque eu sei que dinheiro é uma realidade que nos afeta. Pelo menos me afeta. Eu tenho que tratar dinheiro com muito cuidado na minha vida. João Wesley, ele dizia o seguinte: logo o dinheiro chega na minha mão, eu procuro arrumar um caminho para ele antes que ele ocupe espaço no meu coração. Então o dinheiro é essa realidade, dinheiro nos afeta. Dinheiro é uma das realidades mais poderosas, porque nós reconhecemos que o dinheiro, ele pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E aqui hoje especificamente eu vou falar sobre o dinheiro. Mas existem outras realidades que podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então hoje eu quero falar sobre o ciclo da abundância. Mas o ciclo da abundância usando o dinheiro como essa realidade, mas pode ter outras realidades na sua vida que pode ocupar o lugar de Deus. O que é o ciclo da abundância? É uma generosa prosperidade e uma prosperidade generosa. Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 5, Jesus faz disso. Deixa eu falar para você uma coisa antes de eu prosseguir na minha mensagem. Essa mensagem hoje à noite é uma mensagem de instrução. Eu quero que você saia daqui hoje instruído, sabendo se relacionar com essa realidade. O que é Mamon? Jesus falou assim: você não pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Aí dinheiro vira mamon. Se dinheiro é só dinheiro, é só dinheiro. Agora, quando o dinheiro ele é elevado na categoria de Deus, ele deixou de ser dinheiro e ele ganha status de divindade. E essas divindades existentes, existem muitas divindades falsas, viu, irmão? Existem muitos pretensos deuses na nossa vida. E alguns ganham vida própria. Alguns têm esse potencial, têm essa capacidade, têm esse poder de reivindicar a nossa lealdade, de exigir a nossa fidelidade, de nos escravizar, de nos transformar em servos. Então dinheiro, ele tem esse poder e ele pode ocupar esse espaço na nossa vida, no nosso coração, de reivindicar o que é a nossa atenção, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, e a gente passar a servir esse Deus. O dinheiro não é mau. O dinheiro não é mau.
Mas quando o dinheiro ganha essa dimensão nas nossas vidas, o dinheiro ele passa a ser mamon. Dinheiro é mal? Não. Aliás, dinheiro ele pode ser um instrumento da nossa vida para criar movimento, para ajudar pessoas. O dinheiro, aliás, ele pode ser usado na nossa vida para trazer riqueza. Porque dinheiro não é riqueza. Dinheiro é apenas uma ferramenta. O que é riqueza? Riqueza é família. Riqueza é saúde. Riqueza é conhecimento. Riqueza é um tempo de qualidade que você tem lá com a sua família, ministro Reginaldo. Então isso é riqueza. O que é dinheiro? Dinheiro é o instrumento que proporciona isso. Então, olha só, o que é dinheiro então, pastor? Uma definição boa de dinheiro para nós é assim: dinheiro é unidade de medida de valor. Para que serve o dinheiro? Para atribuir valor às realidades tangíveis e às realidades intangíveis. Então o dinheiro, ele atribui valor às realidades que são tangíveis e que são intangíveis. Mais ou menos assim, realidades que nós pegamos e realidades que nós não pegamos. Por exemplo, você pega a tesoura, correto? Mas você não pega o corte de cabelo. Sim ou não? Mas você paga pela tesoura e você paga pelo corte de cabelo. A gente paga pelo carro. Mas se o carro ele for blindado, você paga mais, porque o carro blindado, ele é mais caro do que o carro que não é blindado. Mas quando você compra um carro blindado, que você está pagando mais por ele, você está pagando mais do que a blindagem do carro, você está pagando por segurança. Então são realidades que você pode pegar e realidades que você não pode pegar, porque você está comprando segurança. Então, o dinheiro, ele serve para você imprimir valor nas coisas que a gente pega e coisas que a gente não pega, inclusive seres humanos. Nossa, pastor, porque lá em Apocalipse, no juízo final, a grande Babilônia, ela é descrita no Apocalipse com um grande mercado onde você compra tudo, inclusive seres humanos. E vale a pena a gente lembrar que Jesus, ele foi vendido por 30 moedas. Então o dinheiro compra. Então o dinheiro tem esse poder, né? E a gente com o dinheiro, a gente vai atribuindo valor às realidades. Por isso que o dinheiro é comparado a uma divindade. Porém, nós aqui sabemos que só existe um Deus. Amém, irmão? Amém, irmão? O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou o seu Filho, somente a Ele nós devemos adorar, a quem devemos lealdade. Então o dinheiro está desmascarado para nós, porque nós só temos um Deus, um só Senhor, Rei dos Reis, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem reconhecemos, a quem adoramos e a quem nós sabemos que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém aqui nesse lugar se declararia adorador de Mamon. Se eu perguntar aqui, quem é adorador de Mamon aqui? Evidente, ninguém aqui levantaria a mão, falando assim: pastor, eu adoro a riqueza, eu adoro a Mamon, né? Nós estamos aqui para adorar a Jesus, amém, irmãos? Só que tem um problema. Nós sabemos disso, mas nós desenvolvemos uma dinâmica muito sutil. Porque esse Deus chamado dinheiro, aliás, esse Deus Mamon, que é dinheiro elevado à potência de Deus, ele é sutil. Ele é sutil. Esse Deus chamado Mamon, ele é sutil, e ele vai penetrando na nossa cabeça, ele vai penetrando na nossa mente, e nós vamos mudando a maneira como nós nos relacionamos com as coisas.
Ele vai sugerindo ideias, e a gente deu um jeito de não adorar o dinheiro, a gente deu um jeito de não adorar as coisas, mas a gente deu um jeito de colocar o dinheiro no centro e no coração da nossa relação com Deus. O que é isso, pastor? É colocar Deus a serviço da nossa necessidade. É colocar Deus a serviço do nosso desejo de dinheiro. E é exatamente isso que Paulo está denunciando aqui na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Paulo, ele está falando o seguinte: olha, existem pessoas aí que estão usando a piedade, a relação com Deus, como fonte de lucro. Estão usando a piedade como fonte de lucro. O que é piedade como fonte de lucro? O que é piedade, irmão? Piedade é a relação correta com Deus. Essa palavra piedade no original, ela significa eusébia, que significa relação com os deuses. O que é essa eusébia? É as obrigações religiosas. A pessoa piedosa é aquela que cumpre as suas obrigações religiosas. O que é a pessoa piedosa? É aquela que anda corretamente diante do seu Deus, qualquer que seja o seu Deus. Vida piedosa, vida reverente, vida de obediência, vida de submissão a Deus. Então existem pessoas aqui, por exemplo, nesse texto que Paulo está falando o seguinte, que essa vida correta, essa vida piedosa, essa vida de obediência, traria o quê? Traria dinheiro. Então quando Paulo está falando aqui sobre a piedade como fonte de lucro, Paulo não está falando aqui de um lucro simbólico. Paulo está falando de dinheiro mesmo, tá? Paulo está falando de grana. Paulo está falando de riqueza material. Paulo está falando que algumas pessoas começaram a acreditar que a fidelidade, a dedicação a Deus, a obediência a Deus faz a gente ficar rico. E Paulo aqui estava denunciando, existem pessoas aqui, Paulo estava assim, que a piedade para eles é fonte de lucro. Que a vida piedosa é fonte de lucro. Que a vida piedosa pode fazer você ficar rico, ser próspera. E que Deus tem obrigação para com o seu bolso. E que Deus tem obrigação para nos abençoar. Quanto mais fiéis nós somos a Deus, mais obrigado Ele está para com a gente. Quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais piedosos nós somos, mais Deus Ele nos abençoa, mais Ele tem obrigação de nos abençoar. Mas pastor, de onde esse povo tirou essa barbaridade? Da Bíblia. Da Bíblia, pastor? Da Bíblia, está aqui na Bíblia. Quer ver? Eu vou ler para você, está aqui. Olha o que diz aí Deuteronômio. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor Deus os colocará por cima de todas as nações da terra. Olha o que diz Deuteronômio aí no capítulo 7:1. E será que, olha só, irmãos, esse texto. E será que se ouvirdes a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. 28:1. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus. 28:2. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da tua terra. E os bezerros, e os cordeiros, e os seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês os seus inimigos que os atacarem. Vocês virão a vocês por um caminho e fugirão por 7. Olha só, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor Deus os abençoará, que a terra lhes dará.
O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão vocês e chamarão de vocês pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade, do fruto do seu ventre, nas crias dos animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, e enviará chuva à sua terra no tempo devido, no tempo para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão muitas nações e nenhum vocês terão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês serão sempre por cima, nunca por baixo. Deuteronômio, está escrito tudo isso aqui. Agora você quer ver Malaquias capítulo 3 também? O que lemos? Malaquias capítulo 3: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e eu, o Senhor, repreenderei o devorador, e vou abrir portas do céu sobre a vida de vocês sem medidas. E ainda ele fala: fazei prova de mim se isso não acontecer. E o salmista 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, isso aí é Velho Testamento. Então rasga Malaquias e rasga todos os livros da Bíblia, porque a bênção do Senhor no dízimo. Deixa eu falar uma coisa para você. O dízimo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e eu, Senhor, repreenderei o devorador. O dízimo, ele está antes da lei, está na lei, está nos livros históricos, está nos livros proféticos, nos poéticos, em Malaquias, no Novo Testamento, e Jesus ele fala do dízimo. Então, o que o dízimo é uma ordenança do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma, e está claro que isso é bíblico e que nós devemos obedecer. O que não é bíblico é a gente ficar arrumando desculpa, porque o nosso Deus é outro Deus, é o dinheiro, e a gente fica arrumando desculpa para não entregar o dízimo, porque o nosso Deus é outra coisa, não é o Deus dos exércitos. É sobre isso que eu estou falando aqui. Então olha só para você: traga todos os dízimos à casa do tesouro e façam prova de mim. Agora, essa lógica, que eu quero que você entenda, essa lógica que Paulo estava denunciando. Qual é a lógica que Paulo estava denunciando? Você obedece, você cumpre a sua obrigação para com Deus, você tem a sua vida de piedade, você é dedicado a Deus, então você é colocado por cima e não por baixo. Essa é a cabeça, E você é a cabeça e não cauda. Os seus inimigos estão derrotados, a prosperidade está prometida para você. Agora, na teologia da prosperidade, como que funciona isso, que é pregada no Brasil? É exatamente assim, Os seus negócios estão indo mal? Estão. É porque você não conhece os seus direitos. Reivindica os seus direitos. Essa é a teologia da prosperidade. O seu contrato não deu certo? Cobre a Deus, porque você tem direito. Eu já ouvi alguém falar assim: tem que colocar Deus na parede. Porque se colocar Deus na parede, Ele responde. É porque você não conhece. É igual aquele pastor que foi pregar sobre oração na parábola do filho pródigo, Fábio. E aí, pensei que ia pegar sobre reconhecimento, sobre santificação, sobre arrependimento. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês sobre oração na parábola do filho pródigo. Pai, dai-me o que é meu. Porque tem essa frase lá do filho que ficou em casa, O filho que ficou em casa era exatamente isso, como ele compreendia. Esses textos, pastor, esses textos que o senhor leu aqui é verdade? É verdade, está aqui, irmão. Está aqui, tudo que eu li está aqui. Agora, a compreensão do filho pródigo era qual? É essa aqui, da teologia da prosperidade do Brasil. Pai, dai-me o que é meu.
Porque eu cumpro todas as obrigações na sua casa, o senhor tem que fazer alguma coisa. É mais ou menos assim, o pai está na minha mão, porque eu vim no culto, porque eu entrego o dízimo, porque eu tenho vida piedosa, porque eu faço tudo da forma correta, então o pai está na minha mão. Ah, irmão, você não conhece os seus direitos. Então essas pessoas esquecem, por exemplo, que você está numa situação difícil, não é por causa das variáveis da vida. Você está numa situação difícil não é porque você não se preparou, não é porque você não estudou, não é porque você viveu acima de um padrão que você pode pagar, não é porque você pega o lucro da empresa e estoura de qualquer jeito e quebra a empresa, não é porque a crise abateu em todo mundo. E aí a igreja aqui, né? Os caras aqui da igreja de Corinto tem ainda hoje. Então as pessoas olham a relação com Deus como fonte de lucro. Deus tem obrigação. Você não é próspero? Reivindique os seus direitos. Ah, pastor, o senhor está exagerando, porque o senhor está saindo da teologia da prosperidade e o senhor está indo para a teologia da miséria. Essa ideia que você... Não, irmãos, tome posse, esse negócio do tome posse, né? Então, isso na realidade é um abuso da sua inteligência. Essa pregação que é feita dentro desses parâmetros é um abuso da nossa inteligência. Mas tem gente que pensa assim, né? E o que Paulo está falando a Timóteo no capítulo 6? Existem pessoas que pensam que a piedade é fonte de lucro. Qual é o problema dessa mentalidade? O problema dessa mentalidade é que nós transformamos Deus em um ídolo. Esse é o problema. O problema dessa mentalidade que eu faço tudo certo e eu fico esperando porque Deus tem obrigações para mim, eu transformei Deus em um ídolo. Em outras palavras, Deus deixa de ser o fim e se torna o meio. Deus deixa de ser o fim e se torna o meio. O que é o fim? O fim é a riqueza. O fim é o meu trabalho. O fim é a minha promoção. O fim é a minha posição. E Deus? O Deus é o meio pelo qual eu invoco para que eu possa chegar àquilo que eu quero. Bom, se quando eu chego em Deus e Deus não me basta, significa que Deus não é Deus, Deus é um meio. E se Ele é um meio, Ele é transformado em um ídolo. E o que é Deus para mim? É o meu ídolo. E o que é o meu ídolo? É o meu dinheiro. O salmista fala assim: não tenho bem nenhum além de ti. Irmão, o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você chegou até Deus e Ele não é o suficiente, você não chegou até Deus. Se você chegou até Deus e Ele não basta, você não chegou até Deus. Você chegou em um ídolo. Porque o que te basta? O que te basta é o seu Deus. E é isso que Paulo está denunciando. Nós não somos adoradores de Mamon. Mas esse Deus, ele é tão sutil, tão sutil, tão sutil, que nós começamos a usar a Deus para chegar ao fim que nós queremos, e nós transformamos o fim que nós queremos em Deus para a nossa vida. E Deus deixa de ter o centro dele na nossa vida, e o que passa a ser o centro da nossa vida são as coisas que nós queremos. É isso que Paulo está denunciando aqui. O ciclo da abundância, que é que eu chego até Deus. E quando eu chego até Deus, aquilo que eu recebo eu reparto. Por que eu reparto? Porque eu divido, porque eu contribuo, porque eu tenho vida piedosa, porque eu amo a Deus, porque eu frequento o culto, porque eu entrego dízimo, porque eu cheguei até Deus. E porque eu cheguei até Deus, eu tenho em abundância. E porque eu tenho em abundância, isso não é Deus, eu reparto. E porque eu reparto, o que acontece? Como o meu coração está em Deus, eu tenho abundância. Eu tenho abundância. Então o que é o meio para chegar ao fim não pode ser Deus, se transformou em um ídolo. Às vezes, irmãos, a nossa relação com Deus ela está distorcida.
a nossa relação com Deus ela está invertida. Se eu perguntasse aqui, alguém aqui é adorador de Mamon? Não. Mas por que você busca Deus? Tainá cantou um hino aqui, maravilhoso, né? Que é assim, que Deus se forme em mim, que a tua graça ganhe forma em mim. É isso. Quando você chega a Deus e diz assim, que você quer o que falta, você diz assim, mais nada, você está diante de Deus. Se você chegar diante de Deus, Fábio, e Deus perguntar para você assim, o que te falta, Fábio? Você fala assim, mais nada, Senhor. Você chegou até Deus. O Senhor é o meu pastor e nada. É isso. Eu gosto muito dessa ilustração de Moisés e de Abraão. Um dia Deus chegou para Moisés na tenda do encontro e falou assim, Moisés, eu não vou contigo, porque esse povo é rebelde, esse povo se afasta de mim, esse povo virou as costas para mim, esse povo reclama. Eu não vou mais com vocês, mas eu vou enviar um anjo, e ele vai adiante de vocês, e ele vai dar a provisão, resposta, o caminho, a direção, tudo que vocês precisarem, esse anjo vai dar para vocês. Qual é a resposta de Moisés para Deus? Senhor, nós podemos ter tudo, mas se o Senhor não for na nossa frente, nós não temos nada. Porque nós podemos ter tudo, mas o que seria diferente em nós das pessoas do mundo? Qual seria a diferença em nós das outras nações, se o Senhor não estar conosco? O que é isso? Isso é mais ou menos assim, irmão. Tudo sem Deus é nada. É isso que Paulo está falando aqui. Tudo sem Deus é nada. E Abraão? Abraão, Deus chega para ele e fala assim, me entrega o seu filho Isaque. Abraão pega o Isaque. O que é o tudo de Abraão? Isaque. Tira Isaque da vida de Abraão. Quem que Abraão é? Ninguém. Porque é em Isaque que está a descendência, é em Isaque que está a riqueza, é em Isaque que está a herança, é em Isaque que será as nações numerosas como as estrelas do céu. E o que Abraão faz? Ele pega o tudo e leva até o altar. E o que Abraão nos ensina? É que nada, eu tendo Deus, eu tenho tudo. Tudo sem Deus é nada. Nada com Deus é tudo. É isso que Paulo está falando aqui. Nós vivemos num tempo muito complexo. Nós vivemos numa relação da igreja com Deus de forma muito sutil. Porque nós passamos a buscar a Deus, fazendo de Deus um meio para que nós possamos alcançar aquilo que é mais importante na nossa vida. E nós esquecemos que Deus é mais importante. Sabe o que João Wesley falou? Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum. O que é a piedade como fonte de lucro? Eu começo a usar a Deus como um instrumento para alcançar as coisas que são importantes na minha vida. Deus, ele se torna um ídolo, e aquilo que é importante para mim se torna um Deus. É isso que Paulo denuncia aqui. E Deus se torna um ídolo, um meio para você chegar àquilo que é a coisa mais importante. Transforma Deus em um ídolo. E você sabe que aquilo que é um ídolo na nossa vida, e a gente transforma o ídolo em Deus, o que isso vira na nossa vida? Um demônio. Vira um monstro. Porque Deus é para ser mais importante na minha vida. Aí eu pego Deus e transformo em um ídolo.
Eu pego Deus e transformo em um meio para que eu possa chegar naquilo que é mais importante. E eu pego o ídolo e transformo em Deus. E aquele Deus que eu transformo em ídolo, o que é que vira? Demônio. Vira uma perturbação. Aquilo vira um encosto. É transformado em demônio. Por quê? Porque aquilo que era para ser um meio ou para ser uma bênção, um reflexo da minha relação com Deus, virou mamão na minha vida. Virou mamão. Olha para você ver o verso de número 9. Os que querem ficar ricos, aqueles que transformam coisas importantes na sua vida em ídolo, e esse ídolo se vira um Deus para você, cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer um exemplo? Olha os políticos do Brasil. Você sabe que existe um teórico chamado René Girard, que ele fala sobre desejos miméticos. Desejos miméticos são desejos por imitação. A gente começa a se relacionar com as realidades na vida, e as realidades que nós começamos a nos relacionar, Instagram, Facebook, TikTok, essas realidades virtuais de vidas editadas. E aí eu começo a olhar isso e eu falo assim: fulano é feliz porque tem um carro, cicrano é feliz porque tem um cargo, fulano é feliz porque frequenta tal restaurante, beltrano é feliz porque usa tal tipo de roupa. E começa a brotar em mim essas coisas, e eu começo a ter desejos que foram inseridas dentro de mim. E eu deixo de me relacionar com a realidade que está à minha volta, e eu deixo de enxergar o quê? A Deus, naquilo que Ele tem feito na minha vida. E aí é aquela máxima que o pastor Kleberson fala: de tanto ter a gente já não tem mais, de tanto ver a gente já não enxerga mais. Por quê? Porque eu estou cego para uma realidade que Deus tem construído na minha vida. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Bom, eu costumo ter uma frase assim: somente um idiota cai na mão de um agiota. Você sabe, né? Agiotagem é crime. Se tem alguém aqui que pratica, vai para o inferno. A Bíblia diz. Agiotagem é crime, é pecado. Desviam-se da fé e se atormentam com muito sofrimento. Quando você começa a se devotar ao dinheiro, o dinheiro vai arruinar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. E não é só dinheiro não, viu, irmão? Relação, amizade, namoro, pessoas tomando o lugar de Deus na sua vida, amizades tomando o lugar de... Você já viu pessoas que saem da igreja por causa de amizade, Fábio? Então. Você já viu? Ai, meu amiguinho saiu da igreja, eu vou atrás dele. Minha amiguinha saiu da igreja, aí eu vou atrás dela. Aí meu amiguinho está frequentando o centro de macumba, eu vou com ele. Vou lá fazer um despacho. Vai não, Eduardo? Cuidado, irmão. Quando nós ficamos dependentes emocionais de relacionamento, isso pode acontecer na nossa vida sim. Ah, pastor, não pode. Pode. Tive uma menina aqui na igreja que eu posso falar. Estudou comigo no seminário, fez faculdade comigo e com o pastor Lauro. Uma das melhores professoras de Velho Testamento dessa comunidade. Nunca vi uma aula como aquela, uma exímia, conhecedora, profunda, né, pastora Márcia? De Velho Testamento.
trabalhou nessa igreja como administrador, uma das melhores que a gente teve, depois do irmão Cabral, né? Porque ele é o melhor de todos. Ele que está aí. Hã? É, melhor que o original. Mas eu estou brincando, mas ela era top, ela era boa, uma pessoa que fazia as coisas direitinho. Foi parar no centro de Macumba. Foi parar no centro espírita. Aí fala assim, pastor, mas isso pode acontecer. Agora você vê, se Saul foi separado por Deus, ungido, consagrado, profetizava, foi parar também no centro de Macumba. A Bíblia diz assim que o final da vida de Saul foi ele consultar uma necromante para falar com o espírito de Samuel. Então, você subverte a glória de Deus, as suas lógicas, os valores. Você subverte a lógica do próprio Evangelho. Eu fico pensando, irmãos, nesse discurso de Deus ser o viabilizador dos meus sonhos, que Deus tem obrigação de me suprir, um Deus que tem obrigação de me abençoar, um Deus que tem obrigação de realizar aquilo que eu desejo. Eu não preciso rever as minhas agendas, eu não tenho responsabilidade sobre as minhas ações, eu não tenho responsabilidade sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus é responsável por tudo. Mas isso é uma aberração, isso não é evangelho, né? Inclusive Deus tem a obrigação, inclusive, de abrir uma porta de emprego que eu não estudei para ter. Porque afinal de contas, eu sou piedoso, eu entrego o meu dízimo e Deus toma conta de mim. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. Eu não entreguei currículo, eu não preciso, eu não preciso nem me converter, porque Deus está aí para me dar tudo. Isso acaba destruindo a minha vida. E você sabe que Deus não tem nada a ver com isso. Para onde nós vamos então? Bom, nós vamos aqui para o mesmo texto, porque Paulo ele traz resposta para a gente de forma muito clara. Deu horário ali, ó. Olha o que Paulo fala no capítulo 6, no verso 6, que extraordinário. De fato, olha que Paulo fala: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Pastor, essa aí não é uma mensagem muito glamurosa, né? Sabe de uma coisa, irmãos? Eu creio que na promessa do Evangelho tem muito mais do que isso para todos nós. Mas eu quero sublinhar aqui: piedade com contentamento. É isso que Paulo fala aos Filipenses. Ele fala assim: eu aprendi o segredo do contentamento, eu sei o que estar contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, tendo fartura, tendo escassez, eu estou contente. E o que Paulo fala? Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está falando? Eu cheguei em Deus, então nada me falta. Eu cheguei em Deus, então tudo tenho. Eu cheguei em Deus. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: que tal você começar a se relacionar com Deus sem a expectativa de retorno? Que tal você começar a se relacionar com Deus sem expectativa de retorno? Você já viu essas pessoas que se relacionam com você com expectativa de retorno? Sempre pensando em arrancar alguma coisa? Sempre pensando, sempre com interesse em alguma coisa, tipo assim: o que será que esse cara pode me dar? O que será que eu posso arrancar dele? O que eu posso vender para ele? Será que tem alguma coisa? Será que eu posso arrancar alguma coisa dele? Será que ele está pensando em alguma coisa? Que tal você se relacionar com Deus sem expectativa de retorno? Eu estou contente. Repete isso para mim, por favor. Fala: eu estou contente. Eu acho que a palavra que melhor encaixa nesse contentamento, sabe o que é? Eu estou com serenidade, eu estou com estabilidade, eu estou bem resolvido, eu sou grato, eu sou dono de si. Mesmo que eu não seja dono de nada, eu estou em Deus.
Esse eu sou dono de si é equivalente a Provérbios 16:32. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Eu estou bem comigo mesmo, eu estou pleno, eu estou contente. Eu sei fazer uma leitura do conteúdo da vida, mas eu estou em Deus, e se eu estou em Deus, eu estou seguro, porque eu aprendi a viver contente. Significa, eu aprendi a responder o conteúdo que a vida apresenta para mim, porque contente vem de conteúdo, e se vem um conteúdo, mas eu estou em Deus, eu estou seguro, eu estou bem, eu estou pleno, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo. Eu não estou me relacionando com Deus esperando alguma coisa em troca. Eu não estou me relacionando com Deus com a expectativa de retorno. Eu não estou me relacionando com as pessoas pensando, ai, e agora? E agora? E eu não estou também no mundo pensando assim, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E se faltar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E Paulo dá resposta para isso, né? Então o contentamento é a palavra que descobre a pessoa que descreve a pessoa que está íntegra, inteira, está aqui. E esse aqui, o que é esse aqui, pastor? Esse aqui pode ser uma fornalha ardente, pode ser a cova dos leões, pode ser um naufrágio, pode ser uma prisão, pode ser um desemprego, pode ser o quê? Pode ser estar pagando aluguel, pode ser um palácio, pode ser um castelo, pode ser uma mesa farta, qualquer que seja esse aqui. Eu estou contente porque eu estou em Deus, porque ela descobriu o segredo do contentamento, que é o Senhor, e estar nele nos torna forte. É muito interessante você pensar assim: eu servir a Deus numa cadeia, eu servir a Deus como o príncipe do Egito. Eu estou na cadeia, eu sirvo a Deus. Eu estou na casa de Potifar, eu sirvo a Deus. Eu estou no poço, eu sirvo a Deus. Mas eu sou príncipe do Egito, eu continuo servindo a Deus. Esse é o caminho. Pastor, qual que é o caminho? Aí ele finaliza, vamos ficar em pé. Ordene aos ricos do presente século, do presente mundo. Alguém aqui se considera rico? Alguém aqui se considera rico? Os irmãos são modestos, os irmãos são assim, né? Os irmãos são tímidos, são discretos, os irmãos são cautelosos. Mas o rico aqui, sabe o que é? Tendo o que vestir e tendo o que comer, estejais, pois vós. Esse é o rico aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus falou, quanto que você vai comer ou vestir ou beber. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui que está hoje à noite aqui, precisa estar ansioso se você vai ter comida hoje à noite, se você vai ter cama para dormir hoje à noite, se você vai ter roupa para vestir, e se você vai ter uma casa para você encostar o seu corpo e descansar. Se você estiver ansioso por qualquer um desses motivos, a sua ansiedade ela não é legítima. Ela não é legítima. Se ficar preocupado, vai faltar. Não é legítima. Agora, se tiver alguém aqui nessas condições, é porque é orgulhoso demais para compartilhar. Porque nós somos família de Deus. Eu estava ali com Douglas no hospital, e por um momento ele esteve lúcido quando desligaram ali a intubação e a sedação dele. A primeira coisa que eu falei para ele assim: fique em paz, Deus está cuidando de tudo, e nós como comunidade estamos dando suporte naquilo que nós temos que fazer. Então esse é o caminho, e o caminho é esse, irmãos. Qual que é o critério bíblico de riqueza? É isso que Paulo fala: não sejam arrogantes. Esse é o problema do rico. O que é o problema do rico? É empáfia. Empáfia. Empáfia, substantivo feminino, orgulho vão, soberba, vaidoso, convencido, pretensioso. Sabe o que Paulo está falando? Não sejam arrogantes.
e não ponham a sua segurança na riqueza, mas em Deus que tudo provê. O meu desafio hoje para você que está aqui, eu não sei qual é a sua condição, meu irmão. Eu não sei como que você está chegando nesse final do ano, e eu não sei quais são os seus pedidos de oração. Eu não sei quais são os seus anseios, quais são os seus sonhos. Se é a conversão de um filho, se é um milagre extraordinário, eu não sei. Mas eu quero desafiar você hoje à noite a começar a se relacionar com Deus, Ele sendo o fim de todas as coisas e não o meio para as coisas que você acha importante na sua vida. Porque Ele é o fim, Ele não é o meio. E se relacionar com Deus, não com as coisas, com Deus, sem expectativa de retorno. Busque ao Senhor em primeiro lugar e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Paulo fala sobre relacionamento com Deus? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Mas é o Senhor primeiro, deixa que Ele cuida dessas coisas. Enquanto José cuidava de estar diante de Deus e realizar o sonho das outras pessoas, o sonho dele não estava esquecido. Deus estava cuidando. O problema às vezes é que nós queremos cuidar de coisas que Deus cuida da melhor maneira. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Nós estamos a exatamente menos de um mês para terminar o ano. E eu quero fazer um apelo aqui para você e uma aliança, se você quer uma aliança, de dizer o seguinte: eu vou no ano de 2024, a partir de hoje, me relacionar com Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. E eu vou descansar nele todos os meus sonhos, todos os meus desejos, tudo aquilo que eu busco. Mas eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E se existe alguma coisa na minha vida que tem tomado o lugar de Deus, eu quero pegar isso hoje e colocar no altar do Senhor. Levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Tem alguém? Amém, 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 amém. Isso aqui, irmãos, é o ciclo da abundância. Eu busco a Deus, Deus dá a providência, e na providência dele eu compartilho tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que Ele faz comigo. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pode vir aqui. Como diz a pastora Márcia, eu já estou aqui no altar. Eu tenho conversado muito com Deus nesses tempos. Quais têm sido as minhas motivações? Quando eu faço aquilo que eu faço, quando eu busco, quando eu oro, quando eu penso no crescimento dessa igreja, Senhor, qual que é a minha motivação real? Qual é o desejo real do meu coração? Qual é? É ser um pastor referência nessa cidade? É ser o destaque nessa cidade? É ser o pastor da maior igreja dessa cidade? É ter impacto nas redes sociais com a minha imagem? Eu fico perguntando isso, irmão. Porque às vezes, irmãos, vou falar uma coisa para você, isso é muito sutil. Isso é muito sutil, Fábio. Até o apelo que a gente faz no altar mexe com o nosso ego. Você acaba de pregar uma mensagem, aí vem 150 pessoas no altar, aí o seu coração fala: tá vendo? Tá vendo, Senhor? Tá vendo? Sabe o que o salmista fala? Som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau.
Eu quero servir a Deus, porque essa coisa é muito sutil e nós temos que tomar muito cuidado. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos orar. Pai querido, nós queremos essa noite, ó Pai, nos colocarmos diante da Tua presença. E nós queremos dizer como o salmista Davi: não existe um Deus além de Ti. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Que nós possamos dizer, ó Pai, como Moisés: nós não daremos um passo sem a Tua presença. E que nós possamos dizer como Abraão: Senhor, tudo, mas o Senhor é tudo para a nossa vida. Nós podemos ter tudo, mas sem o Senhor é nada. E nós podemos ter somente o Senhor. Tendo o Senhor, nós temos tudo. Senhor, cuida do nosso coração, porque existem deuses e realidades espirituais que vão tomando conta do seu lugar sobre a nossa vida. Vai tomando conta do lugar do Senhor nas nossas ações, nas nossas palavras, ó Pai, nas nossas discussões, na nossa caminhada. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero adorar o Senhor, e aquilo que eu faço eu quero fazer para o Senhor. É isso que eu creio, e é isso que nós adoramos, e é isso que nós queremos caminhar, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.